Olá e bem-vindos! Olhem, de repente, quase do nada, a inteligência artificial, pumba, caiu de paraquedas na educação. E para muitos educadores, a sensação é de um caos absoluto, uma confusão total. Aquilo que parecia coisa de ficção científica, agora é o pão nosso de cada dia, na sala de aula. E no meio disto tudo, a pergunta que ecoa nas salas de professores é esta, assim, simples e direta. E agora? Esta ferramenta apareceu sem manual de instruções, sabem? Deixou um rastro de incerteza e, francamente, um bocadinho de pânico à mistura. E claro, essa incerteza leva logo à preocupação central, porque, para além da teoria toda, a questão é prática. O que é que se faz amanhã, na próxima aula, com os alunos que, vamos ser sinceros, já usam isto tudo com uma perna às costas? Perante uma coisa nova e desconhecida, uma das reações mais instintivas é a resistência. É aquela vontade de proibir, de lutar contra a maré, de tentar manter a sala de aula como um santuário livre desta tecnologia. É um instinto de proteção e é perfeitamente compreensível. No outro extremo, temos o sentimento de esgotamento. Aquela sensação de que esta é só mais uma batalha impossível de vencer, sabem? E isso leva à tentação de simplesmente baixar os braços e deixar andar. Mas há um terceiro caminho. É o caminho de quem olha para esta mudança não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. É o caminho de abraçar a tecnologia e começar a explorar o que ela pode fazer para, quem sabe, transformar a educação para melhor. Ok, vamos lá ver isto. Independentemente da reação que se tenha tido ao início, a forma mais eficaz de avançar não é com um plano gigante e revolucionário. Nada disso. É com uma ação pequenina, controlada. E é aqui que a ansiedade começa a dar lugar à curiosidade. E qual é esse primeiro passo? É uma coisa incrivelmente simples. A sério. Criar uma conta de e-mail nova, só para isto. Sem ligar à nossa vida pessoal, sem ligar à profissional. É como ter um laboratório seguro para começar a experimentar, a brincar com estas ferramentas, sem qualquer tipo de pressão. E com essa conta de e-mail nova, por onde é que se começa? Bem, existem vários modelos por aí, e estes são só alguns dos nomes mais conhecidos. ChatGPT, Gemini, Claude. O objetivo não é ser um perito em todos, é escolher um. E nesse nosso laboratório seguro, começar a perceber a lógica, as capacidades, o que aquilo faz. A partir do momento em que se começa a explorar, acontece uma coisa curiosa. A nossa perspectiva muda completamente. Deixamos de ver a IA como um inimigo e passamos a vê-la como um assistente pessoal. E um assistente que pode, de facto, revolucionar a forma como se ensina. Agora, o que é mesmo interessante é a aplicação prática disto. Estamos a falar de coisas como personalizar o ensino para as necessidades de cada aluno ou automatizar aquelas tarefas mais chatas, como corrigir testes de escolha múltipla, ou até ajudar a criar planos de aula. Gerar recursos interativos, dar feedback imediato aos alunos, tudo isto liberta um tempo precioso para o que realmente importa, que é ensinar. Claro que esta nova realidade obriga-nos, inevitavelmente, a repensar a forma como avaliamos. Os métodos tradicionais estão a ser postos em causa. E isso, se calhar, até é uma coisa muito, muito positiva. E esta citação diz tudo, não é? A verdade é esta. Um trabalho de casa, que pode ser feito por uma inteligência artificial em segundos, já não nos diz nada sobre o conhecimento ou a competência de um aluno. Temos de nos adaptar. Então, o ponto crucial é este. A avaliação tem de mudar do produto final para o processo. O que passa a ser importante não é tanto o texto em si, mas sim a capacidade do aluno de pesquisar, de verificar os factos que a IA lhe dá, de citar fontes como deve ser e de analisar criticamente o conteúdo. E como é que se garante que é mesmo o aluno a desenvolver estas competências? Bem, a estratégia mais eficaz parece ser trazer a produção e a avaliação para dentro da sala de aula, para o tempo real, para a interação cara a cara. Isto significa apostar mais, por exemplo, em avaliações orais, em debates onde a argumentação tem de ser ali no momento, em apresentações em tempo real. São formatos onde é muito mais fácil perceber se o aluno domina mesmo o tema ou se limitou a copiar uma resposta. No fundo, a IA força-nos a olhar para uma questão que já é antiga na pedagogia. Qual é o nosso objetivo? É que os alunos decorem factos que estão à distância de um clique no telemóvel? Ou é que eles desenvolvam uma compreensão profunda e a capacidade de pensar por si próprios? Vamos a um exemplo concreto. Numa aula de história, hoje em dia já não faz muito sentido pedir para memorizar datas, pois não, o Google dá-nos isso num instante. Mas com a IA como ferramenta de pesquisa, podemos focar a aula em perguntas muito mais ricas, analisar as causas, as consequências, o porquê dos acontecimentos. Mas talvez a aplicação mais poderosa e mais humana da IA na educação esteja aqui, no seu potencial para a inclusão.
para ajudar todos os alunos, especialmente aqueles com necessidades educativas especiais. Reparem neste problema de matemática típico. Vou ler. O Simão tinha uma coleção de 45 autocolantes de animais e por aí fora. Para a maioria, isto é simples. Mas agora imaginem um aluno com dislexia. Este bloco de texto, esta parede de palavras, pode ser uma barreira gigante, que não tem absolutamente nada a ver com a sua capacidade de fazer as contas. E agora, vejam a magia. Com um pedido simples, a ferramenta adapta o problema, reduz a carga de leitura, usa frases curtas, destaca os dados importantes. A matemática é exatamente a mesma, mas a barreira da linguagem desapareceu. Isto é inclusão a funcionar na prática. É brilhante. E chegamos à questão final. A tecnologia está cá. Não vai desaparecer. A escolha já não é entre usá-la ou não usá-la. A escolha é sobre como a vamos usar. Se vai ser uma ameaça que nos paralisa com medo, ou se vai ser uma ferramenta poderosa que, se for bem dominada, pode criar uma educação mais eficaz, mais crítica e, acima de tudo, mais inclusiva para todos. A decisão agora está nas nossas mãos.